Olá, eu sou a professora Patrícia Peck Pinheiro e a nossa aula de hoje é sobre crimes digitais ou eletrônicos. É interessante pensar esse assunto, que nós vamos ver que tem sido algo que cresce, que impacta a vida de todas as pessoas. Afinal, se a sociedade está ficando mais digital, é natural que o crime também vá para esse novo tipo de ambiente. Vamos estudar cada um desses detalhes, então nós temos um planejamento para falar uma introdução. Em seguida, o que é esse crime digital, eletrônico, quais são os tipos já existentes, já presentes, como fica a discussão de novas leis, projetos de lei, vamos estudar alguns casos, vamos dar uma olhadinha num cenário internacional, porque é importante para referência, vamos tratar de como combate esse crime eletrônico com algumas recomendações e fechar numa conclusão. Espero que você goste de participar dessa aula e que você possa acrescentar na sua rotina do dia a dia algumas questões que servem não só para o trabalho, serve para a vida pessoal também. O brasileiro, de uma forma geral, acaba aprendendo a lei só quando acontece o incidente, acontece o caso. Então, seja com a característica de querer advogar numa área mais de crimes, ou até mesmo uma pessoa comum, um gestor de empresa, um pai e mãe de família que querem saber como é que estão essas novas ameaças e qual que é a referência de conduta. Porque hoje em dia não vale mais dizer não matei, não roubei. Depende, tem todo um cenário novo aí quando a gente pensa que o modelo de riqueza da sociedade digital está baseado em informação. Então, às vezes, um jovem que dá Ctrl+C, Ctrl+V no conteúdo de outra pessoa, ele está praticando crime. É aquela pessoa que monta uma comunidade na internet, na rede social, se fazendo passar por outra, está praticando um crime também. E esse estudo é essencial para pensar o próprio direito nessa sociedade, para gerar sustentabilidade, porque se não tivermos um apoio cada vez maior, seja do judiciário, seja do legislativo, ou mesmo uma colaboração internacional, como o mundo está sem fronteiras físicas, vai se transformando num grande desafio tudo isso. Então, para a gente começar nessa introdução, vale destacar que a luta para combater o crime eletrônico é uma luta 24/7. Ele não sai do ar. Nós estamos vivendo uma era que está globalizada e que esse criminoso novo, já digamos um bandido 2.0, se pudermos tratar assim, ele tem a possibilidade de estar atacando pessoas em qualquer lugar, a qualquer hora e momento, e ainda ter a ajuda de softwares para isso. O que tem de interessante na conduta do crime digital é a capacidade de você poder programar para o crime acontecer. Então você programa para que um equipamento, seja um computador ou seja até um caixa eletrônico de banco, um ATM, ele realize o crime por você. Então essa situação é um cenário novo porque você tem uma capacidade de alcance muito grande, de replicação da técnica, fora uma série de sites e informações na internet de como praticar esse tipo de golpe, para poder baixar arquivos maliciosos. Então nós vemos que é uma luta interessante porque é uma luta com novas armas. Muitas vezes a gente vai falar aqui de vários tipos de crimes que já existem, só que o que mudou é a forma como ele é realizado. E com essa principal característica de poder ainda ter um exército de máquinas que podem ser programadas, ficarem zumbis, que é o termo que é utilizado, para ainda realizar o crime com relação ao seu mandante. É como se você tivesse o mandante humano e os executores sendo as verdadeiras máquinas, digamos assim, planejadas para isso. Então, no contexto do direito digital, só para que a gente possa colocar um pouco esse cenário do crime, assim como o crime é uma das vertentes do direito, o direito digital é um direito transversal, é um direito multidisciplinar, é uma ferramenta para deixar regras claras, para um modelo de gestão de novos riscos e principalmente de mudança de cultura. A gente vai falar um pouco sobre mudança de cultura, porque até a redação de um crime na era digital, para criar o tipo penal do crime, há necessidade de pensar bem a palavra, de ter conhecimento técnico. Só para dar um exemplo, o nosso artigo de furto no Código Penal, que é o artigo 155, ele diz claramente que é furto tornar indisponível coisa alheia móvel.
O tornar indisponível, a palavra indisponível, ela é interessante se a gente refletir num cenário de sociedade digital. Por quê? Porque hoje furto de dados, muitas vezes, quem leva embora uma informação não tornou ela indisponível para o seu proprietário. Então eu fico com dificuldade de tipificar o crime de furto. Acaba que em muitos casos do direito digital há um tratamento melhor na esfera civil, porque é mais abrangente do que quando você vai querer enquadrar em crime. Porque o crime tem que estar especificado e esse detalhamento, dependendo da palavra escolhida, acaba criando uma zona cinzenta de uma série de situações que não ficam previstas ou tratadas nessa matéria. Então, precisamos atualizar o Código Penal? Claro! Um Código Penal de 1940, com toda certeza, já mereceria ser atualizado, independente da gente estar já vivendo num contexto diferenciado aí de testemunhas que são máquinas, mas que também as máquinas podem ser os próprios criminosos em si, no sentido de executar o que foi programado. Então a gente precisa pensar, porque claro que vai ter vários projetos de lei sobre essa matéria, mas não é fácil esse tratamento. É difícil chegar no texto ideal. Por isso que eu gosto de dizer que não existe lei perfeita, existe lei necessária e ela amadurece e se aprimora ao longo do tempo, sendo tratada, no caso concreto, pelo próprio judiciário. Mas esse judiciário hoje, esse operador do direito na parte criminal, seja um promotor público, seja um delegado, ele precisa que a lei tenha tratado minimamente dos assuntos novos para poder ter a ferramenta para poder investigar e punir. Da forma como nós estamos hoje, há uma série de situações em que a justiça acaba ficando com braços cruzados porque não existe isso tratado ainda na lei em vigor, né? São assuntos de lacunas, porque a sociedade mudou e o direito evolui conforme a sociedade evolui. Por quê? O direito vai tratar da proteção da riqueza, dos valores sociais. E esse também é um ponto interessante nessa nossa introdução sobre o assunto, porque quando a gente vai falar, vamos escrever quais são os novos crimes, para dizer isso, eu tenho que dizer quais valores eu quero proteger. Vai ser mais importante priorizar a privacidade do indivíduo ou priorizar a segurança, que é um direito mais coletivo, mais público, uma obrigação do Estado? Porque dependendo do que se prioriza de valor, você dá um tratamento mais dirigido para poder atender essa questão do criminal. Você permitir um anonimato e você querer evitar, de repente, o levantamento de informação sobre uma pessoa que possa estar praticando um crime, coloca, digamos assim, uma dificuldade para aqueles que precisam tratar dessa matéria no dia a dia, na prática. Porque não adianta ter a melhor lei se você não gerar prova. E nessa parte do criminal, existe um princípio essencial que a gente tem que dizer logo no início da aula, que é indúbio pro réu. Se houver dúvida, não houver certeza, não houver prova suficiente para determinar a autoria, você vai favorecer o infrator, vai acabar liberando um criminoso para sair e para fazer de novo, porque o Estado acaba limitado nesse sentido. A desmaterialização que a gente está vivendo na sociedade gera então esses desafios, como eu falei, do furto de dados, em que a informação pode ser levada sendo replicada. Quando eu dou Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu copio e colo, eu estou replicando aquela base de dados, eu estou levando um original, estou levando debaixo do braço, mas eu não tornei indisponível. Só se eu tivesse dado Ctrl+X, por exemplo, aí eu levei e não deixei nada. Mas se levar e deixar, há esse desafio aí de tratamento. Assim como nós temos outros desafios. A própria proteção do direito autoral, quando falamos do crime relacionado à pirataria, quando falamos de plágio, contrafação, entre outros, faz com que haja essa discussão, ou seja, como que eu consigo proteger. E para proteger, existe um princípio essencial no ordenamento jurídico, que é o receio da punição. Por isso que a impunidade, ou seja, alguém fazer e saber que não vai acontecer nada, estimula a prática de ilícito. Isso é um ciclo vicioso.
Então, na hora que para proteger, eu estou com lacunas em termos de lei, e isso me imobiliza, me tira o ferramental das mãos para poder ir atrás do bandido, acaba no último momento, ali no final da história, estimulando e retroalimentando o ciclo de crimes. E se eu entender que não existe forma de proteger, tecnicamente falando, como que eu vou criar um crime que eu não consigo depois gerar prova, que eu não consigo depois fazer valer? Porque também criar a lei pela lei e ela não ser capaz de ser aplicada gera também uma insegurança jurídica no sentido de que desmoraliza o direito e aí as pessoas dizem, mas é a lei que não pega. No Brasil nem toda lei pega, isso é fato, então as pessoas acabam entendendo que mesmo tendo a lei, tudo bem se eu não cumprir porque a lei não pegou. Então a gente não pode ser leviano em querer escrever projeto de lei para tudo, porque se depois não tem capacidade técnica de implementar aquilo, prática mesmo, acaba gerando esse efeito negativo do próprio questionamento aí da existência da lei e faz com que os usuários não a cumpram. Então ficou mais difícil sim na sociedade digital proteger direitos autorais, proteger dados, né, as informações é onde elas vão parar e também por conta disso prevenir fraude, furto, espionagem eletrônica, a própria concorrência desleal, todos os crimes já previstos no nosso ordenamento, mas que a forma atual das relações estarem desmaterializadas e os bens também terem se transformado cada vez mais em ativos intangíveis, desafia como é que você consegue prevenir, proteger, remediar e punir, né? Como fazer esse ciclo de forma mais adequada. Essa questão do material, né? Ou seja, a sociedade está cada vez mais imaterial, nos traz alguns questionamentos, né? O que ou quem devemos proteger? Por que devemos proteger? Como vamos proteger? E o que fazer contra quem descumpre aquilo ali? Quando eu faço essa última pergunta, e ela é fundamental no direito criminal, eu tenho que lembrar que no nosso ordenamento jurídico no Brasil, nós assumimos a capacidade total de reintegração de um criminoso à sociedade. Existe no mundo dois modelos clássicos e um terceiro que é resultante da não aplicação dos outros dois. Um em que se entende que há crimes que não tem como aquela pessoa se redimir. Então, esses crimes que não tem como ela se redimir, e se essa pessoa, eu não acredito que eu vá reintegrá-la na sociedade, eu tenho a opção do uso de uma pena de morte, que ainda há muitos países que fazem uso, e a opção da prisão perpétua. Ou seja, eu assumo que não vai dar jeito de corrigir aquela pessoa e eu vou ter um custo do Estado com relação ao aprisionamento dela até falecimento, né? Até haver aí a morte daquele prisioneiro, né? Daquele criminoso. E o terceiro modelo, que é o adotado no Brasil, ele entende o quê? Que eu sempre vou reintegrar a pessoa na sociedade. Por isso que no Brasil nós nem temos a pena de morte nem a prisão perpétua. Então é importante refletir aonde que eu vou colocar esse criminoso digital e como eu vou reintegrá-lo na sociedade. Não é só fazer artigos novos para o Código Penal, porque a gente já tem os atuais que na hora que hoje alcançam de alguma forma aquele criminoso, eu preciso entender como eu vou fazer para resolver. Será que é melhor só transformar em pena pecuniária, que seria a multa, ou não? Será que vai ser feito encarceramento só físico ou digital? Vou excluir aquela pessoa da internet durante o período de punição dela? Porque o que adianta ela estar presa fisicamente, estar acessando a internet pelo celular ou pelo computador, vai saber como. Então é importante fazer essas perguntas para que haja um trabalho sério, sustentável sobre crimes digitais ou eletrônicos, né? E isso daí, em termos de análise para nossa aula é importante, porque como eu disse, um crime digital não necessariamente é praticado por uma pessoa. Ele pode ser planejado por uma pessoa e executado por uma máquina. Na hora que eu programo para aquela máquina pegar a senha de uma pessoa e me mandar
para uma caixa postal de e-mail, como acontece com os trojans, o phishing, né? O crime típico de phishing, de enviar mensagem eletrônica por e-mail, e hoje já tem o social phishing, que é você colocar isso na rede social e quando a pessoa clicar, ela já tem contaminação da máquina. Você tem a execução de grande parte do crime não por ser humano, e sim por uma máquina, né? Então é importante entender que não é só eu ter usado a máquina como uma arma, porque há outros crimes que são assim. É a realização da conduta ocorrer através de forma automatizada, que seria uma forma de equipamento computacional, né? Então, para a gente poder fechar essa primeira parte da introdução, temos que ter em mente que na área criminal, diferente de civil, trabalhista, entre outros, no criminal não se permite analogia. Então não adianta dizer, tá muito genérico, né? Ou tá muito específico, qualquer coisa a gente encaixa, não. A maior parte dos casos, como não se permite analogia, se não puder encaixar muito bem, o que é que vai aplicar que eu disse? O indúbio pro réu. Na caso de dúvida, favorece o réu. Então vamos refletir sobre isso para poder entender agora, em seguida, quando nós passamos a explicar o que é crime digital ou eletrônico e quais são os tipos que nós já temos vigentes e o que precisa ser criado de leis novas, que são os projetos de lei, a gente ter essa visão macro, completa, onde uma coisa vai se encaixar nas outras e, inclusive, quando eu faço uma atualização nessa matéria, eu vou acabar atualizando a previsão legal de crimes que estão em outras leis, que não são só no Código Penal, como quando eu faço alteração de algo que vai afetar o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a partir desse momento, você faz um tratamento que vai alcançar, por exemplo, também o Código Penal Militar, se for o caso, né? Se é um crime para civil, deveria ser também um crime no âmbito militar, que pode até ter um agravante diferenciado, dependendo da análise que é feita. Então vamos começar entendendo o que é o crime digital eletrônico.